Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um vídeo aqui do nosso canal Palpite de Elite. Esse canal onde a gente passa conteúdo para vocês sobre trade esportivo. E hoje vamos falar especificamente do mercado de gols. Por quê? Porque o mercado de gols, ele é um mercado que ele é muito, mas muito perigoso. Ele pode fazer você ganhar muito dinheiro, ele pode fazer você ter uma sequência de wins incrível. Uns chamam de wins, outros chamam de green. Eu falo wins. Então assim, mas ele também pode fazer você quebrar banca de uma forma muito fácil. Por quê? Porque às vezes você pega ali, você está vendo um jogo que na tua cabeça vai ser um jogo que vai ter muita movimentação no primeiro tempo, vai ser um jogo que vai ter muito chute, que vão ser duas equipes se pressionando e você coloca que vai sair um gol no primeiro tempo e acaba não saindo. E qual é o grande problema disso? Porque você não fez uma análise pré-live, né? Por isso eu gosto muito de jogos ao vivo, de eu entrar durante o jogo. Por quê? Porque eu consigo sentir a temperatura do jogo. A não ser que vai jogar um Brasil contra o Peru, eu sei basicamente ali que a chance do Brasil ganhar é acima de 90%. Então, eu pego os takes ali, o que são os takes que eu falo para vocês. Exemplo, quantidade de chutes e faço uma aposta personalizada. Mas em jogos que eu não tenho ideia de como vão ser, exemplo, uma Inglaterra contra uma França, eu não faço ideia de se vai sair gol ou não no primeiro tempo. Então eu não vou colocar que vai sair gol. Eu vou apostar nesse jogo durante o jogo. Vou esperar o jogo rolar para aí sim eu começar a fazer as minhas apostas. E talvez você tenha até mais experiência do que eu e você entenda e você saiba e talvez até acerte que vai sair gol entre Inglaterra e França no primeiro tempo. Porém, eu prefiro não arriscar. E é nessa jogada aí de entrar e apostar sem fazer análise que muita gente quebra a banca. Um dos pontos principais que você tem que fazer análise é o seguinte: você tem que saber o que as duas equipes estão querendo no campeonato. Exemplo, às vezes a França quer só manter a sua liderança, mas às vezes a Inglaterra quer sair da zona do rebaixamento, é um exemplo, tá? Então assim, isso aí já é um fator muito determinante para que aponte um possível gol no primeiro tempo. Vou dar um outro exemplo muito prático aqui. Um jogo mata-mata, jogo de semifinal, quartas de final, oitavas de final, é uma probabilidade altíssima, principalmente se você olhar o seguinte ponto. Olha os atacantes das equipes, olha do meio para frente, da linha do meio para frente, quantos gols cada jogador tem e se esses jogadores estarão presentes nesse confronto e qual é a retrospectiva das últimas 3 partidas de cada jogador desse em fazer gol no primeiro tempo. Então são análises muito simples e muito fáceis de fazer que você pesquisando no Google, você consegue ter esses números para você aí sim fazer as apostas para sair gol no primeiro tempo ou pode utilizar isso também para o segundo tempo. Mas geralmente eu utilizo mais para o primeiro tempo quando eu estou usando esse tipo de estratégia aqui. E agora vem o outro lado da moeda, para não sair gol no jogo. Então o que é que eu faço basicamente aqui? Eu gosto de entrar muito no final do primeiro tempo e no final do segundo tempo, entre 84 e 86 minutos, em alguns casos até um pouco antes, e no primeiro tempo ali entre 38 e 40 minutos. O que é que eu olho? Eu primeiro olho qual tipo de campeonato é, vou ali e vejo qual é o campeonato aqui, quem contra quem está jogando, como é que está a temperatura do jogo. Existem alguns aplicativos e sites que aí te dão basicamente a temperatura do jogo, mas se você tiver possibilidade, assista sempre a partida para que você fique realmente ciente do que está acontecendo. Mas tem aplicativos que te dão precisamente como é que está a temperatura desse jogo aí. Então o que é que você faz? Você vai pegar ali, você vai olhar a temperatura do jogo, viu que o jogo está um jogo frio, está um jogo tranquilo, não saiu chute ao gol nos últimos minutos, você vai e entra para não sair gol. A odd que você vai pegar nessas entradas que você vai dar aí é uma odd baixa, é uma odd 1.4, em alguns casos 1.5, 1.3. Mas imagine uma coisa só. Digamos que você pega e acerta 10 entradas dessa, tá? Durante um dia. Pegando a odd 1.4, você vai fazer R$400 em um dia. E você pode fazer isso com uma banca de R$1.000, é 40% da sua banca. É uma estratégia que eu utilizo. E um outro segredinho aqui que eu vou contar para vocês é que eu dou entradas menores. O que são entradas menores? Eu dou entradas de R$100, R$200 em algum caso. Por quê? Porque se eu tomo loss aqui nessa entrada aqui, eu perco 100.
eu tenho 900. Se eu pego uma sequência de 2 greens, eu já consigo recuperar esse capital que eu perdi. Então isso é muito fácil de se recuperar. Agora, se você deu uma entrada de R$1.000, toma um head, para você correr atrás desse prejuízo, você corre risco de perder a sua banca inteira. Então é muito melhor você dar entradas menores, juntar o dinheiro e no final do dia você sacar. E eu vou gravar um vídeo mostrando para vocês e ensinando como é que eu faço os meus saques, e é uma estratégia muito top mesmo, que realmente depois que eu comecei a utilizar essa estratégia, tudo mudou. Tudo mudou. Antes eu fazia os meus lucros de forma muito gangorra, subia, descia. Hoje em dia realmente os meus lucros eles são muito sólidos porque eu apliquei uma estratégia muito top nos meus saques e eu vou estar ensinando para vocês em um outro vídeo. Mas voltando para o ponto principal, que é a estratégia dos gols aqui, só para vocês terem uma noção, hoje ela acaba sendo a segunda maior estratégia utilizada em todo o mundo do trade esportivo. E os escanteios, por exemplo, é uma estratégia muito boa e tem odds muito altas mesmo. Porém, o escanteio é muito arriscado. Por que é muito arriscado? Eu vou dar um exemplo para vocês. Ontem eu peguei 2 jogos, eu não me recordo ao certo quais foram os jogos aqui. Eu peguei 2 jogos e já estava ali em 84, 85 minutos. E estava quebrado os escanteios asiáticos. Estava 7 escanteios, aí tinha para sair mais de 7.5, para sair menos de 7.5. Uma odd de 3.4 para não sair. Mas o jogo estava muito movimentado. Mas estava aquela movimentação, eu estava assistindo o jogo só nas intermediárias, mas estava muito movimentado. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei e entrei para não sair o próximo gol e coloquei R$100. E a aposta deu win. E eu fiz 2 assim ontem que bateram muito, mas muito certo. Então, essa é a importância de você sempre estar assistindo o jogo. E a questão do escanteio que eu comentei aqui é porque é uma estratégia muito popular, principalmente aqui no Brasil, porém ela é muito arriscada. A possibilidade de você tomar um head em uns escanteios, meu amigo, é muito alta. Agora sim, escanteio pré-live, se você tiver um bom feeling e conhecer bastante sobre futebol, é muito interessante, porque você chega ali, vou dar um exemplo muito prático aqui, vou falar um jogo aqui, um possível jogo, sei lá, Bélgica e Itália. Bélgica e Itália, eu tenho certeza absoluta que não sai menos de 10 escanteios. Não sai menos de 10 escanteios, porque são 2 equipes que atacam bastante, que atacam muito, chutam muito ao gol. Então você chega no início do jogo ali, um pré-live, eu estou dizendo aqui caso saia, se enfrentem Bélgica e Itália, tá? Você chega ali no pré-live ali, coloca ali mais de 10 escanteios. Acabou, meu amigo. E reza para que os caras chutem bastante no gol, porque pode acontecer também deles não chutarem tanto, né? Porque é futebol, é uma caixinha de surpresas. Vai que um dia a Bélgica acorda todo mundo cansado, destruído, e a Itália também resolve ninguém chutar no gol, aí você acaba perdendo o seu dinheiro. Entradas pré-live, elas são geralmente entradas que você coloca um pouco mais de capital, entendeu? Exemplo, um jogo como esse, Itália e Bélgica, eu colocaria aí R$500 para sair mais de 10.5 escanteios, ou mais de 10 escanteios. Então assim, sempre apostando nos escanteios asiáticos, tá? Só uma dica para vocês. Mas voltando para os gols aqui, e é muito importante, gente, muito importante, para meio que finalizar esse vídeo aqui, que vocês sempre pré-live, tá? Pré-live, isso aqui é análise pré-live, vocês olhem o histórico das últimas 5 partidas de cada equipe. Se quer ter um dado um pouco mais preciso, olha o histórico das últimas 10 partidas de cada equipe. Vê quantos gols essa equipe marcou, quantos gols essa equipe sofreu, quantos gols ela fez no primeiro tempo, quantos gols ela fez no segundo tempo, quantos gols ela fez no final do primeiro tempo, quantos gols ela fez no final do segundo tempo. Porque acredite, assim como qualquer coisa na vida, times de futebol, eles se comportam de formas iguais sempre. Exemplo, se vocês verem os times dos sonhos no Brasil dos últimos tempos, o Flamengo mesmo, todo mundo que ia jogar com o Flamengo no ano passado e no ano retrasado tinha absoluta certeza que ia perder. Poderia ganhar, poderia, mas os caras já iam sabendo que iam ser atropelados. Poderiam dar 1-0, 2-1, mas sabiam que iam ser atropelados no jogo. E o Flamengo se comportava de uma forma muito linear. Os caras pegavam a bola, os caras
ficavam tocando entre as intermediárias, tocavam no lateral, lateral tocava no meio campo enfiava, o cara tocava no meio da área, o cara vinha e chutava. Foi uma jogada que eu vi mais de 40 vezes em jogos, jogadas repetidas. Então os times fazem isso. Alguns times tendem a pressionar mais no final do primeiro tempo, alguns times tendem a pressionar mais no final do segundo tempo. Então são dados que vocês têm que coletar antes de fazer as suas apostas. Porque essas análises aí, elas são muito importantes. Eu fazia muito apostas antes de conhecer a Bet365, naquelas banquinhas, tá? Banquinhas que tem, não sei se a cidade tem, que você que tá assistindo aí, naquelas banquinhas que você vai lá, aposta, a mulher imprime um negocinho na maquininha e você paga, né? E tipo, velho, eu acertava muito mesmo. Por quê? Porque os caras que estavam lá estavam apostando na maluquice. E eu não fazia, eu ficava umas 3 horas em casa analisando. Isso em Camaçari, Bahia, analisando. Oxe, eu analisava tudo, fazia os jogos, alguns jogos únicos, outros jogos múltiplos e metia. Eu fazia umas 10 apostas por dia e eu acertava umas 8. Eu vivia disso nessa época, eu vivia disso mesmo, tanto que o pessoal perguntava, pô, você trabalha com o quê, velho? Tipo, eu não saía de casa. Hoje todo mundo sabe que eu trabalho com internet, porque eu tenho um canal no YouTube, eu tenho conteúdo pra caramba no Instagram. Hoje todo mundo sabe que eu trabalho com internet, mas na época não era assim, eu não fazia conteúdo. Então, tipo assim, a galera ficava se perguntando, porra, que merda esse cara faz da vida? E eu só acertava porque eu fazia análises pré-jogo, tá? Então, assim, espero que você tenha entendido a mensagem desse vídeo aqui, que você tenha compreendido, que você faça tudo que eu te ensinei aqui, beleza? E eu espero verdadeiramente que esse vídeo tenha agregado valor para você. Não se esqueça já de se inscrever aqui no canal, de deixar uma mensagem aqui nos comentários informando se você gostou ou não do vídeo e dando sugestões para novos vídeos, beleza? Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo aí e tamo junto.